o Ocidente construiu uma narrativa sobre o continente. E isso é uma narrativa que faz com que muitas vezes a gente não consegue ver os africanos como humanos. E quando se tem a história africana nos postulados, ou de alguma forma ouve-se falar da África, a história que vem é da escravidão. Só que a história africana ela é muito antes da escravidão, ela é além da escravidão. As maiores referências minhas eram pessoas negras, né? E eu chego aqui, eu vejo que, por exemplo, eu chego numa faculdade, uma universidade pública, e só tem gente branca. Na minha sala, por exemplo, de 45 alunos, éramos, eu acho que 5 ou 6 negros. O racismo se torna institucionalizado aqui no Brasil. Isso faz com que as pessoas negras não tenham acesso às universidades. Fato também que vem antes, porque são resquícios da escravidão. Até que os leões comecem a contar suas próprias histórias, as narrativas de caça vão sempre vangloriar o caçador. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje veio diretamente da África, da Guiné, Vincent Yala. Ele vai contar pra gente todo o movimento que ele está fazendo no Brasil para que a África não seja considerada um país, ou seja, é um continente, né? Tem 54 países. Isso. E ele quer que essas diferenças fiquem claras. Eu quero começar, na verdade, com a sua história. O seu nome é esse mesmo, Vincent Yala? Isso. Meu nome é Vincent Yala. E você veio para o Brasil quando? Eu vim para o Brasil em detrimento de um convênio que a Guiné-Bissau estabelece com o Estado brasileiro, chamado PQG, e eu vim direto para estudar na Unesp em Assis. Então sou formado em letras lá e depois comecei trabalhando e fui crescendo em outras áreas também. Eu faço trabalho de moda e ator e estou aqui há 10 anos já. 10 anos, né? 10 anos. E que movimento é esse que você quer fazer agora? Eu comecei esse movimento porque a minha experiência aqui no Brasil me mostrou que, na verdade, a sociedade brasileira ela é composta por uma forte influência africana. Sim. Mas essa influência, as Áfricas que influenciaram no Brasil é muito pouco conhecido, né? A sociedade brasileira como um todo não conhece exatamente o continente africano. Então, eu comecei a desenvolver esse projeto para desconstruir a imagem que as pessoas têm sobre a África, porque historicamente sabemos que o Ocidente construiu uma narrativa sobre o continente. E isso é uma narrativa que faz com que muitas vezes a gente não consegue ver os africanos como humanos, né? Isso como assim? Exatamente, porque para o Ocidente reafirmar sua história precisa negar a história do outro. Então ele nega a história africana, ele não conta a nossa história e passa a contar-se pouco. E quando se tem a história africana nos postulados, ou de alguma forma ouve-se falar da África, a história que vem é da escravidão. Só que a história africana ela é muito antes da escravidão, ela é além da escravidão. Sabe? É maior que isso. Muito maior que isso. Então, a ideia nossa é que, na verdade, nessa nossa narrativa, que não é nova, mas que é outra, que dá voz a essas narrativas, uma África pré-colonial, antes da chegada dos europeus. Entende? Então, nós queremos falar dos nossos impérios, queremos falar dos nossos reis e rainhas que existem no continente para que o pessoal, e não é só no Brasil, mas que consiga trazer essa discussão no mundo afora, para que as pessoas conheçam a África, que é muito além da escravidão. Quando você chegou ao Brasil, 10 anos atrás, você se surpreendeu com o fato de não existirem estudantes negros quase na universidade? Muito. Não é? Uhum. Você atribui isso a quê? Bom, no primeiro momento eu não sabia como atribuir isso, porque na Guiné-Bissau, por exemplo, eu nasci numa sociedade em que sempre tive referências negras, né? Então tudo que eu desejasse ser na vida, as maiores referências minhas eram pessoas negras, né? E eu chego aqui, eu vejo que, por exemplo, eu chego numa faculdade, uma universidade pública, e só tem gente branca. Na minha sala, por exemplo, de 45 alunos, éramos, eu acho que 5 ou 6 negros. Eu tive um professor negro. E então, comecei a questionar, mas o que está acontecendo?
o que acontece num país em que a maioria se autodeclara como negro ou parda. Isso me indignou bastante, assim. Eu acho que isso se deve ao fato de que a história que se conta sobre os povos africanos, que é a história de inferiorizá-lo, isso faz com que o racismo se torne institucionalizado aqui no Brasil. Isso faz com que as pessoas negras não tenham acesso às universidades. Fato também que vem antes, porque são resquícios da escravidão. Porque depois que esses povos foram escravizados, depois dessa abolição, não tiveram estrutura para se manter, para se sustentar. Então, viraram à margem da sociedade. Isso dificulta o processo das pessoas. Como as pessoas vão procurar o conhecimento quando você não tem nem estrutura para viver o básico, para alimentar? Então, essas condições fazem com que eu atribua isso a uma... Eu acho que a academia não tem interesse em esses saberes africanos, né? E também tenho percebido na faculdade que tem um epistemicídio do pensamento filosófico africano, né? Isso, eu acho que a academia deixa isso muito explícito quando nós não temos referências, né, de pessoas, de filósofos africanos nas faculdades, nem negros, porque sabemos também que tem muitos negros aqui no Brasil que escrevem sobre diversas áreas, mas nós não temos isso. A população da Guiné é majoritariamente negra? Negra, majoritariamente negra. Tem pessoas brancas, Sim, mas majoritariamente negra. E é por isso que não, por exemplo, no nosso contexto... E há brancos na universidade lá? Tem, mas são poucos. Igual aqui, são poucos negros? Sim. É o oposto, então? Muito oposto. Na verdade, lá, eu acho que os brancos que têm sei lá, 5%, eu acho que nem chega a isso. São filhos de alguns portugueses que ainda estão lá, ou alguns que imigram também fazer alguns projetos no continente que estão lá. E você acha que isso vai ser revertido? Não, porque você deve estar trabalhando para isso, né? Na verdade, o que eu quero é que as pessoas conheçam a nossa real história. A história agora contada, não mais pelos outros. Nós não queremos mais terceirizar a nossa história, nós queremos ser protagonistas da nossa própria história, porque nós conhecemos a nossa história melhor que os outros, né? Nós queremos que... Isso não é uma tentativa de tentar criar uma história que vai do embate à história que é contada, não. Nós não queremos também omitir os nossos erros. Nós queremos assumir nossos erros, porém, contando a nossa própria história, através da nossa própria narrativa, através do nosso ponto de vista. Tem uma frase muito conhecida na África, de maneira geral, que diz o seguinte: até que os leões comecem a contar suas próprias histórias, as narrativas de caça vão sempre vangloriar o caçador. Então agora, não é mais o caçador que vai contar a história, agora é o caçado, que somos nós. Nós queremos contar toda essa África que existe a nós, nós queremos mostrar isso ao mundo. Nós queremos mostrar que a África existe. Antes da chegada dos europeus, tinham grandes impérios. Nós queremos contar a história do Império do Mali, de Gana, de Songhai. Nós queremos nos orgulhar, nós queremos mostrar ao povo, ao mundo, que somos filhos de reis e rainhas, e que sempre existiram. E a escravidão não pode anular nossa história. A escravidão, de certa forma, deixou em segundo, terceiro, quarto plano a história africana, ou abafou a história, né? Abafou. Me conta um pouco dessa história, então, da África. Para a gente começar a conhecer, então. Sim. Como eu estava dizendo, a África é um continente onde passaram missionários, passaram pessoas, como é que se diz? Exploradores. Foi invadido. Uhum. Foi invadido. Então, nesse primeiro momento, era preciso, para que essas pessoas justificassem a escravidão, era preciso humilhar aquele povo, era preciso negar a sua história. Quando você nega a história da pessoa, você conta só uma parte dela, você acaba colocando, tudo que você coloca sobre ela vai dar efeito. É isso que acontece com o continente africano. Então, toda essa imagem que se criou em torno do continente, do seu povo, é fixada na miséria, nas doenças, no caos, e essa imagem continua até hoje. Isso eram argumentos que eram usados para negar a humanidade dos povos africanos e assim justificar a escravidão. Porque a narrativa ocidental sempre vê o africano, os povos da África, como inferiores. Para eles se justificar o superior. É aí que vem o conceito da superioridade da raça também, né? Então eu preciso mostrar que o outro é inferior a mim para que eu saia como o superior.
E o que você está fazendo assim de efetivo, de prático, para colocar essa teoria em prática? Eu acho que esse projeto é algo mais direcionado a isso, mas a minha vida tem sido isso, sempre tento desconstruir essa narrativa. Mas em cima de palestra, em cima de evento, em cima de reuniões, visando público estudantil, visando a universidade, a academia, o quê? Sim, na academia, na Unesp em Assis, temos tido alguns debates relacionados a isso, porque eu tive uma experiência um pouco complicada. Quando eu me formei em 2014, eu queria fazer a prova de mestrado para entrar. E a minha pesquisa de iniciação científica era na área de literaturas africanas. Só que as referências bibliográficas que a faculdade oferece para aquele curso de mestrado eram todas de pessoas brancas falando sobre a realidade africana. Aquilo me indignou muito. Não tinha sequer um africano que falasse sobre a literatura africana. E temos vários. Mesmo que os que são mais conhecidos ainda fossem brancos, porque também tem, eu quero abrir um parênteses aqui, que tem muitos africanos que falam sobre a literatura africana, mas que são brancos. Não que eles produzam uma literatura ruim, muito pelo contrário, mas eu acho que é interessante questionar a ancestralidade dessas pessoas. Por exemplo, o Mia Couto é muito conhecido aqui na literatura africana. Eu acho que é um dos nomes mais conhecidos da literatura africana, só que ele é um homem branco. Então, ele sim produz uma literatura africana, porém com uma ancestralidade ocidental. É importante a gente questionar isso, porque temos muitos outros escritores, filósofos negros que têm uma ancestralidade negra africana e que não é conhecido. Eu acho que esse é o lugar. Assim. Então, voltando à sua pergunta, o que eu tenho feito é geralmente trazer debates nesse sentido. E aqui em São Paulo, quando eu me mudei há 2 anos, eu tenho participado da ONG África do Coração, que é uma ONG que lida com a questão da causa dos imigrantes e dos refugiados. E também faço parte do Promigra, que é um projeto de extensão do curso de Direito da USP Sanfran, e que trabalha também essa questão da promoção dos direitos dos imigrantes. Então, toda a minha rotina, minha carga horária assim, que eu faço no dia a dia é voltado a essa desconstrução. É procurar o direito dos imigrantes, dos refugiados e mostrar que somos muitos, somos diferentes, mas as nossas diferenças elas não nos separam, nos completam. E todos nós temos uma história e que essa história é interessante e se nos contarmos, se nos deixarem contar, não mais os outros contarem a nossa história. Por vocês, né? Exato. Esses imigrantes que estão chegando, ainda estão chegando em grande número no Brasil? Em grande número. Os da África? Sim. A gente tem imigrantes do mundo árabe, os sírios. Sim. Temos quer dizer, não só os sírios, mas os árabes de modo geral, mas fundamentalmente os sírios por conta da guerra, né? Sim. Os venezuelanos que estão chegando no norte do Brasil. Os africanos estão chegando aonde? Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Ainda hoje? Paulo, ainda hoje. Tem chegado um fluxo muito grande de africanos. Bastante. E aí vocês trabalham com a colocação deles no mercado? Também demos orientações, né? Porque eles chegam muito sem documento. Eu acho que o maior problema desses imigrantes é a documentação. E eu acho que aí a gente dá orientação. Eles chegam na ONG lá. Tem voluntários brasileiros que nos ajudam nisso, né? Profissionais da área. E sempre dão orientação de como conseguir documento, ajuda quando precisa. A gente faz encaminhamentos, né? Você acha que essa imigração africana ainda é um número importante por conta das dificuldades do próprio continente? Dificuldade de sobrevivência, de emprego, de miséria mesmo? Então, eu acho que essa é a imagem que a gente está tentando desconstruir. Tem muita gente que vem para cá, e na verdade o Brasil muitas vezes é uma ponte de passagem só. Então não vem para ficar, é uma ponte de passagem. E muitas pessoas também vêm, apesar que somos... Com o objetivo de ir para a Europa? Exato. Com o objetivo de ir para a Europa, para outros lugares. Mas a gente acaba meio que ficando só nessa imagem de tipo, tá fugindo de guerra, de fome, de não sei o quê. Mas tem vários países. Hoje a África, quase todos os países não têm nenhum conflito. Tem problemas políticos, tem miséria, como em qualquer outro continente ou com qualquer outro lugar. O que queremos é que essa imagem do continente não seja resumida a isso. Porque isso faz com que as pessoas tenham a ideia de uma África singular. Né? Mas a gente tem encontrado assim nos angolanos trabalhando no Brasil, né? No comércio, nos supermercados, nas companhias aéreas.
né? Então a gente tem um fluxo migratório que está colocado no mercado, né? Na verdade, essa questão que você falou, eu acho muito importante, né? Porque eu acho que para o imigrante africano tem um lugar dele, né? Eu acho que as dificuldades, inclusive, que muitos têm para conseguir documento, eu não sei. O que eu suponho é que para a economia brasileira pode ser bom ter uma mão de obra barata. Então, essas pessoas, quando não têm documento, porque muitas dessas pessoas são pessoas que têm formação nos seus países. Muitos deles vêm formados, mas você não consegue trabalhar na sua área. Automaticamente, quando você não tem como, outros não conseguem validar seus diplomas, quando você não consegue fazer isso, o que lhe resta, sem documento? É o subemprego. Isso gera economia, isso dá renda também para o Brasil. Então, pode ser que isso seja interessante para a economia. Eu só acho que não é só o africano, né? Eu acho que todos os imigrantes os imigrantes, chegam, exato. Sim. Têm as suas dificuldades, né? E tiveram ao longo dos anos. Né? Eu sou neta de imigrante, conheço muita gente que nem eu, e todos eles vieram com muita dificuldade e às vezes não conseguiram trabalhar nas suas áreas e não conseguem até hoje, né? Sim. Mas também faz parte da própria imigração, né? É muito difícil mudar de país. Sim. Você sentiu dificuldades? Eu senti bastante, porque no começo, assim, eu acho que o que me chamou muito a atenção no início foi exatamente esse contraponto, né? Eu vim de uma sociedade onde é majoritariamente negra, assim, aí chega num outro e tem uma diversidade, assim, isso me chamou a atenção, mas é uma atenção interessante, porque agora sim eu estou vivendo com as pessoas diferentes de mim, com uma forma de pensar, uma maneira de ver o mundo diferente, mas que ainda assim é uma maneira, né? Então isso me fez crescer muito também. E por que você veio? A minha vinda é muito, muito interessante essa história, porque eu sempre fui jogador de futebol. Eu sempre joguei futebol, então, para quem joga, como a maioria das crianças da minha geração, tem um sonho de conhecer o Brasil, porque o Brasil no futebol é uma referência. Meu pai sempre falava do Pelé, né? Uma referência, então eu sempre quis conhecer o Brasil jogando futebol. Aí aconteceu um episódio, eu estava num dos treinos muito importantes, uma oportunidade que poderia surgir para mim jogando futebol, partir a clavícula. Aí para os meus pais, né, tipo, era um sinal de que futebol não é para você, então vamos estudar. Aí falei, então agora eu vou estudar, mas ainda assim eu quero o Brasil, porque essa paixão que eu sempre nutri para o Brasil continuou. Aí eu prestei vestibular na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau através desse convênio, aí passei, aí eu vim. Então você já veio com o vestibular feito, digamos. Tem esse convênio. E sua família mora lá? Mora lá. Todo mundo tá então há muita gente da Guiné, de Angola, nesse convênio? Tem. É um convênio que é estabelecido do Brasil com os países em subdesenvolvimento. Tem alguns países da América Latina mesmo que fazem parte também. E é isso, tem bastante... E você sentiu discriminação? Você de alguma forma sentiu o racismo aqui? Sim, muito. Na prática? Muito. Eu acho que o racismo no Brasil é muito difícil. Até trago às vezes uma comparação às vezes pode parecer absurda, muito pior que na África do Sul quando teve apartheid, porque ali você sabia com quem você ia lutar. Então, você sabia exatamente, porque você sabia onde era o lugar do preto, onde era o lugar dos brancos. Então você sabia se enfrentar, você ficava ali. Mas no Brasil não, parece que tipo somos todos um, aqui é tudo nosso, mas na prática não é. Eu acho que o que me incomoda mais são os olhares, assim. Eu acho que tem lugares que você vai, os olhares já dizem para você que a sua estada não é tipo benquista, não é. Os olhares das pessoas mesmo, você é diferente ali. Isso incomoda muito, assim. E não é diferente pelo modo de vestir, pelo uso de cores, é diferente pela cor da pele mesmo. Pela cor da pele. Você tem certeza disso? Absoluta. Até porque eu não visto assim todos os dias. Eu não visto assim todos os dias. Eu já vestia, mas era uma forma de afirmação também da minha identidade, né? Mas é muito complexo. E em todas as áreas, você sente isso na academia? Porque você disse que trabalha como ator, como modelo, né? E na Wikipedia, inclusive, você aparece em muitas fotos suas como modelo. E você tem uma vida acadêmica, né? Então, onde é que você sente mais essa discriminação? Ou sente igual em todos os lugares? Não, eu acho que é em todos os lugares, assim, porque
Eu acho que a concepção social é uma. Então a sociedade brasileira pensa de uma forma. Então todos os lugares de poder... Você acha que é um racismo a estrutura... mais social? Oi? É um racismo mais social? Se É você estrutural, é estrutural. Ah. Então, qualquer instituição, acho que todas as esferas é isso, assim. Na moda, no cinema, na academia, existe um modo de pensar que é essencialmente eurocêntrica. Né? Então reproduzimos esse conceito eurocêntrico toda hora. E esse conceito eurocêntrico, ele nega a humanidade do africano e, consequentemente, do negro ainda. Então, eu acho que é importante a gente suspender o nosso juízo para poder eliminar essa forma de pensar e enxergar o mundo que é eurocêntrico. E hoje em dia você faz o quê? Você trabalha nessas ONGs todas, nesses... Sim. Mas aí são ONGs, né? Você dá São aulas, ONGs. você Eu dava aula continua a sua formação acadêmica? Sim, continuei. Eu dava aula de língua portuguesa para os imigrantes que vieram de países que não falam português, na Missão Paz. Mas tive que parar porque comecei a ter vários trabalhos assim de gravações, de modelo também. Aí não estava conseguindo conciliar os horários. Aí eu parei. Então, aula hoje eu não dou, mas continuo nas ONGs e nos movimentos que eu faço parte. Eu trabalho mais como ator e modelo. E como ator você fez o quê? Ele faz o quê? Eu participei da longa-metragem da diretora da Laís Bodansky, chamado Pedro. É um filme histórico que conta a história do Pedro II, né? Da saída dele do Rio de Janeiro para Portugal. Protagonizado pelo Cauã, não está lançado ainda, é muito interessante. E participei também de uma série internacional do Keanu Reeves, de Conquest, e tá na gravação ainda, e a primeira temporada já foi, e é isso. E como modelo? Porque no mundo da moda, eu acho que foi o mundo assim que me parece que aceitou ou está lutando para mudar essa questão do racismo, né? Porque antigamente, quando eu falo antigamente, não falo historicamente não, falo, sei lá, de 5, 10 anos atrás no máximo. Não tinha, era uma ou outra modelo negra, como era um ou outro repórter negro, como não tinha uma revista, aí surgiu a revista Raça, os comerciais de TV não tinham negros, agora quase todo comercial tem negro, então eu acho que houve um avanço, não sei se você sente isso. Eu olhando só como observadora, né? Eu sinto isso, que houve uma mudança importante, porque as pessoas negras começaram a aparecer nos lugares. Sim. Né? Então, uma criança que, sei lá, nasceu há 10 anos atrás, ela não tinha nenhuma referência de um negro na TV ou num comercial. Hoje ela tem, né? Sim. Ela vê a pessoa mexendo no cabelo, usando cremes, Sim. usando maquiagem para negros, porque também não tinha. Né? Então, eu acho que esse mundo da moda foi um mundo mais aberto. Nele também você acha isso? Ou acha que continua bastante fechado? Não, acho que está se abrindo, mas precisa abrir mais, porque estamos falando de um país em que a maioria da população é negra ou parda. Então, por exemplo, o negro que eu vejo na TV pode não me representar, vai representar o outro. Eu preciso de alguém que me represente também. Entende? Então, a gente está falando não só de uma pessoa ou outra, precisamos de mais. E agora, é importante esse avanço. Sim, tem esse avanço, tem pessoas lá, é bacana, mas precisa ter mais. E os negros também precisam ocupar esse espaço para estar lá, para servir como referência para outros, mas precisa de muito mais ainda. Como é que você vê as questões que às vezes chocam a gente? Por exemplo, no episódio do musical da Dona Ivone Lara, de quem eu gostava muito e conheci bastante, uma atriz foi discriminada, digamos assim, aspas, porque não era suficientemente negra. Quando ela era amiga da Dona Ivone, inclusive, entendeu? Seria muito mais legítimo que fosse ela. Nada contra quem vai fazer, que eu nem sei os nomes. Sim. Mas é um argumento que não me convenceu, entendeu? O que é suficientemente negra? Né? Bom, eu acho que... O Brasil tem uma dificuldade também de admitir, alguns negros têm dificuldade de admitir que são negros. Sim. Jogadores de futebol que já foram entrevistados e disseram, não, eu não sou negro. E são. Né? É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Eu acho interessante essa questão, porque aí vamos tratar da questão do colorismo aqui no Brasil, né? Porque quanto mais preto nesse país, mais fudido, desculpa a expressão, mais complicada é a situação para você. Aqui pode falar essas expressões. Pode? Então pode. Tudo bem. Mais complicada é a sua situação. Então, pensando nesse sentido, é importante realmente essa questão da representação, porque Dona Ivone Lara é uma
preta mesmo, era tinta. Então, era importante que tivesse. Eu, particularmente, não questionaria, porque só de ter uma representatividade ali significa muito, assim. Mas eu também entendo, eu acho que esse radicalismo às vezes nos é complicado, mas eu compreendo essa questão da representatividade mesmo, porque é preciso falar que as pessoas pretas têm que estar ali. É questão de representatividade mesmo, porque uma pessoa preta retinta estando ali representa as outras pretas que são mais claras. Eu não sei se posso falar alguma bobagem aí, mas essa é a minha visão enquanto africano, enquanto negro africano. Eu tenho uma forma de... Eu posso abrir um parênteses aqui? Pode. Eu acho que uma coisa muito importante que eu sempre quis dizer é que a minha experiência enquanto negro africano é uma. E a experiência dos nossos irmãos negros brasileiros é outra, diferente da minha. Então, por exemplo, tem várias questões como essa que eu já não consigo fazer uma análise aprofundada, porque eu tenho uma experiência de negritude, de identidade, muito diferente dessas pessoas. Eu as compreendo toda a reivindicação, mas ainda assim eu não posso enxergar enquanto negro africano. Se eu conseguir colocar nesse lugar do negro brasileiro, aí sim, tudo bem, podemos falar sobre isso. Do contrário, não dá. Mas você está falando como se fosse o lugar da fala, assim? É, exatamente. É? Sim, eu acho que isso é Você importante. acha que há uma diferença então, entre o lugar da fala do negro africano e o lugar da fala do negro brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nossa construção de identidade é muito diferente. E é por isso que muitos... Mas isso não afasta um pouco as pessoas? Não deve afastar. Não deve afastar, porque eu acho que é importante a gente compreender o nosso lugar. Por exemplo, eu vejo muitos colegas africanos que acham, por exemplo, que a questão do racismo aqui é mimimi. Por exemplo, o presidente da Fundação Palmares. As ressignificações dos símbolos. Por exemplo, aconteceu um episódio muito importante sobre a questão do uso do turbante. Para mim, que é negro africano, você pode usar, todo mundo pode usar, porque para mim eu estou vangloriando a minha cultura. Eu quero que todo mundo use mesmo. É a minha cultura, entende? Isso eu dou de presente para branca, para todo mundo. Isso é diversidade, eu quero mostrar a minha cultura. Porém, para o negro brasileiro que tem um contexto específico em que esses símbolos foram negados, você entende que aí é outro lugar, porque agora esse negro está querendo buscar esses símbolos, ressignificá-los, tomá-los para si. Aí tem gente que usa só como, tipo, aí a questão muito mais complexa, tem o capitalismo, tem a mídia que vai usar isso só como algo passageiro, quando a branca usa é legal, quando a negra usa tem os outros olhares. Aí se vale a pena a gente parar e pensar, poxa, tá, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Para mim, que é negro africano, não tem espaço para isso. Já superei isso. É exato. Na verdade, nunca tive problema com isso. Isso, né? Nunca tivemos problema com isso, entende? Então, tem algumas coisas que eu acho, sim, é importante a gente pensar o lugar de fala enquanto o negro africano. E você abandonou mesmo o futebol? Hoje eu eu jogo uma pelada de vez em quando? Nossa, eu amo. Eu acho que é a minha terapia. Joga em que posição? Nossa, eu fui voltando para trás. Eu era atacante, depois fui para o meio campo, agora estou na zaga. Na zaga. Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, ficando difícil suportar o peso lá na frente. Fica só voltando atrás. Quantos anos você tem? Tenho 30. Poxa, envelhecendo. 30 anos. 30 anos. E nas passarelas vocês te dá prazer desfilar? Ou é um ganha-pão mais do que tudo? Mais um ganha-pão. Mas assim, eu sou modelo político, então eu escolho também, por exemplo, onde eu vou desfilar, qual é o conceito dessa marca que eu vou desfilar, porque se for uma marca que só vai reproduzir o que já estou cansado, não vou. Então eu tenho mais um posicionamento. E você está lançando uma marca? Você já teve uma marca de roupa? É essa agora, né? A Visto África, ela é uma marca que busca desconstruir essa narrativa ocidental e trazer o protagonismo da narrativa. Sim, mas existem camisetas, roupas, calças, vestidos, como é que é isso? No momento são só camisetas, né? Quando firmar a marca, a ideia, porque na verdade eu estou vendendo a ideia. Quando a ideia é comprada e firmar a marca, assim a gente vai trazer vários elementos e incorporar dentro da marca, né? Que tem muita gente também que já está pedindo assim outros elementos, mas que já está no projeto. Aí mais para frente vai. Mais para frente você vai abrindo esse leque. Sim, vai abrindo esse leque. Tá certo. E a tese, você conseguiu defender, não? Não, na verdade eu parei o mestrado porque eu tive que, para a gravação desse filme, desse longa, Pedro, eu tive que ir no momento das provas, aí tipo, deixei lá, tá
Tá lá. Mas tá guardado. Tá guardado. Tá certo. Sim. Obrigada. Só uma coisinha, esse yala não é porque em árabe yala quer dizer vamos. Venha, é o let's go. Let's go. Né? O que é yala? Yala é seu sobrenome? Yala na verdade, é um sobrenome é meio que comunitário, assim. Eu acho muito importante falar isso também porque... É de uma tribo? Da minha etnia, da Guiné-Bissau. E é dividida em tribos? A Guiné-Bissau tem cerca de 23 grupos étnicos. Cada grupo étnico tem sua língua própria, sua cultura, seus ritos e mitos. Por isso que a realidade africana ela é extensa demais, é muito rica. Porque 54 países, cada um tiver 20 e tantos. E não tem nenhum país que você vai ver menos que 9 etnias. É muita coisa, É né? muito, cada um tem a sua E cultura. qual é a sua? A minha é Balanta. Eu sou da etnia Balanta. É uma etnia que fica mais ou menos concentrada no sul do país, da Guiné-Bissau. Mas sobre o meu sobrenome, é muito interessante porque, na verdade, para muitos na sociedade africana, eu não sou identificado pelo meu nome, pelo meu primeiro nome. Eu sou identificado pelo meu segundo nome, porque é o segundo nome que representa a minha comunidade. Então, antes de eu existir, existe a minha comunidade. Né? É aquela concepção que aqui no Brasil se ampliou como Ubuntu, né? Eu sou porque vocês são, né? Mas é muito mais que isso, porque nas Áfricas ela é um modo de viver. Né? Então, ninguém quer saber meu nome, meu primeiro nome. As pessoas querem saber o meu segundo nome, porque daí as pessoas vão identificar quem eu sou, a minha história, de onde eu vim. Entende? Vai resgatar toda a minha raiz. Isso a gente no Brasil, até por conta das religiões de matriz africana, a gente conhece Queto e Nagô, por exemplo, né? E a gente conhece as Babalorixás, as Yalorixás, as referências no candomblé, né? Algumas mães de santo da Bahia falam em Yorubá com as suas filhas e até mesmo nas cerimônias, né? E qual a língua que se fala na Guiné? Na Guiné-Bissau, como eu disse... 23 dialetos. 23 línguas, então... E qual que você fala? Eu falo Balanta, que é da minha etnia. Que é a sua etnia. Então tem uma etnia, uma língua... Exato. Tudo símbolos... Mas aí os reis não, os reis já reinam sobre várias tribos? São várias tribos, sim. São várias tribos. E você pensa em fazer livros, alguma coisa assim, que explique essas origens, esses reis e rainhas? Eu tenho como é que diz? Uma visão muito complexa sobre essa questão dos livros, né? Tipo, eu escrevo contos, poemas e tal, mas eu não mostro. E eu tenho no fundo de mim que eu quero que isso seja divulgado postumamente. Eu não quero ser conhecido como escritor, eu quero que também que isso seja um elemento a ser adicionado, mas eu quero desenvolver o meu trabalho em outras áreas e que isso seja um complemento. Você nunca mostrou esses poemas, esses contos? Não. Um ou outro e olha lá. Mas eu tenho, sim, escrito. Muito bem, então boa sorte, muito obrigada por ter vindo. E eu vou te dar a caneca, que é o símbolo do nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu também tenho um presente para te dar. Oba! Espero que goste. Aqui é a camiseta. Mamá. Tchau. Adorei. A legenda está em português. A África não é um país. Não é um país, tá vendo? Vem com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade. Tudo de bom. Gratidão. E até a próxima. Até. Tá bom? Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que a gente volta daqui a pouco com outro vídeo, ok? Até mais.